Capítulo 3. Uma pérola de 10 milhões. Anoiteceu. Deitei-me. Dormi pessimamente. Tive sonhos povoados por tubarões, e achei muito apropriada, e ao mesmo tempo imprópria, a etimologia que fazia a palavra tubarão derivar de Requiem. No dia seguinte, às 4 horas da manhã, fui despertado pelo comissário que o capitão Nemo colocará especialmente à minha disposição. Levantei-me rapidamente, vesti-me e passei ao salão, onde o dono do Nautilus já me aguardava. Está pronto, professor? Estou. Queira então me seguir. E meus companheiros, capitão? Estão cientes e nos aguardam. Não vamos vestir nossos escafandros? Perguntei. Ainda não. Não permiti que o Nautilus se aproximasse muito do litoral, mas, embora ainda estejamos ao largo do Banco de Manaar, mandei preparar o Scaler, que nos conduzirá ao local preciso de desembarque e nos poupará um tempo precioso. Nele irão nossos aparelhos de mergulho, que vestiremos quando dermos início à exploração submarina. O capitão Nemo conduziu-me até a escada central, cujos degraus levavam à plataforma, onde nele conselho estavam à nossa espera, alvoroçados com entretenimento programado. 5 marujos do Nautilus, com os remos a postos, aguardavam no Scaler, encostado na amurada. A noite continuava escura. Placas de nuvens cobriam o céu, não nos permitindo ver senão raras estrelas. Voltei os olhos para o lado da terra, mas vi apenas uma linha difusa fechando 3/4 do horizonte do sudoeste ao noroeste. O Nautilus, após subir a costa ocidental do Ceilão durante a noite, achava-se a oeste da baía, ou melhor, do golfo entre essa terra e a ilha de Manaar. Ali, sob águas escuras, estendia-se o viveiro de Pintadinas, inesgotável campo perlífero com mais de 100 quilômetros de comprimento. O capitão Nemo, Conselho, Ned Land e eu nos acomodamos na proa do Scaler, o piloto instalou-se ao leme, seus 4 companheiros apoiaram os remos, soltas as amarras, partimos. O Scaler dirigiu-se para o sul. Os remadores não mostravam pressa, e observei que suas remadas, vigorosas pancadas na água, sucediam-se apenas de 10 em 10 segundos, método geralmente usado nas marinhas de guerra. Enquanto a embarcação avançava nesse ritmo, gotículas fustigavam o fundo escuro das ondas como rebarbas de chumbo derretido. Uma pequena marola vinda do alto mar imprimia ao bote um ligeiro balanço, e algumas cristas espumavam à sua frente. Íamos calados. Em que pensava o capitão Nemo? Talvez naquela terra que se aproximava em demasia, o que se chocava com o ponto de vista do canadense, para quem ela parecia inatingível. Quanto a Conselho, estava ali como simples curioso. Às 5:30, as primeiras luzes do horizonte acusaram mais nitidamente a linha superior da costa. Bastante plana a leste, acidentava-se um pouco ao sul. 5 milhas ainda nos separavam da praia, que se confundia com as águas brumosas. O mar à nossa frente estava deserto. Nenhuma embarcação, nenhum mergulhador. Uma solidão profunda reinava naquele ponto de encontro dos pescadores de pérolas. Como observara o capitão Nemo, chegávamos ali com um mês de antecedência. Às 6 horas, amanheceu subitamente, com a rapidez peculiar das regiões tropicais, que não conhecem aurora nem crepúsculo. Os raios solares penetraram a cortina de nuvens amontoadas no horizonte oriental, e o astro surgiu rapidamente. Avistei a praia com nitidez, algumas árvores espalhadas aqui e ali. O Scaler avançou na direção da ilha de Manaar, que se arredondava ao sul. O capitão Nemo levantara-se de seu banco e observava o mar. A um sinal dele, a âncora foi lançada. A corrente, no entanto, mal correu, pois naquele trecho o fundo não ia além de 1 metro, formando um dos pontos mais elevados do viveiro das Pintadinas. O Scaler deslizou imediatamente sob o impulso da maré vazante que levava ao largo. Pronto, chegamos, professor Aronnax, disse o capitão Nemo. Observe essa baía estreita. Dentro de 1 mês, aqui irão se reunir os incontáveis pesqueiros dos empresários, e são essas águas que seus mergulhadores vasculharão audaciosamente. A configuração da baía é perfeita para esse tipo de pescaria. Protegida dos ventos mais fortes, o mar aqui nunca fica muito encapelado, circunstância que favorece sobremaneira o trabalho dos mergulhadores. Vamos agora vestir nossos escafandros e dar início à nossa excursão. Não respondi nada, e, observando aquelas águas suspeitas, comecei a vestir meu pesado traje submarino, auxiliado pelos marujos da tripulação. O capitão Nemo e meus 2 companheiros também se vestiam. Nenhum homem do Nautilus deveria nos acompanhar.
Logo nos vimos aprisionados até o pescoço dentro da roupa de borracha, com suspensórios prendendo os aparelhos de ar em nossas costas. Quanto aos aparelhos Ruhmkorff, nem sinal deles, e, antes de introduzir minha cabeça na cápsula de cobre, comentei o fato com o capitão. Esses aparelhos seriam inúteis, respondeu o capitão. Não alcançaremos grandes profundidades, de modo que os raios solares iluminarão nossa marcha. Aliás, seria imprudente carregar uma lanterna elétrica sob essas águas, pois seu facho poderia inopinadamente atrair algum perigoso morador local. Enquanto o capitão Nemo pronunciava estas palavras, voltei-me para Conselho e Ned Land. Mas meus dois amigos já haviam encaixado a cabeça na calota metálica e não podiam ouvir nem responder. Ainda me restava uma pergunta a fazer ao capitão Nemo: e nossas armas? Perguntei. Nossos fuzis? Fuzis? Para quê? Seus montanheses não atacam o urso com um punhal na mão? O aço não é mais confiável que o chumbo? Aqui está uma lâmina sólida. Ponha-a na cintura e vamos. Olhei para os meus companheiros e vi que estavam armados da mesma forma. Como se não bastasse, Ned Land brandia um enorme arpão que ele guardara no escaler antes de sair do Nautilus. Imitando o capitão, deixei-me cobrir pela pesada esfera de cobre. Nossos reservatórios de ar foram imediatamente acionados. Os marujos então nos desembarcaram um a um. Pisamos uma areia lisa a 1,5 metros de profundidade. O capitão Nemo fez um sinal com a mão. Fomos atrás dele e desaparecemos sob as águas em um suave declive. As ideias que obcecavam meu cérebro me abandonaram ali e, surpreendentemente, recuperei a tranquilidade. A desenvoltura com que eu me movia aumentou minha confiança, e a estranheza do espetáculo arrebatou minha imaginação. O sol já produzia uma claridade suficiente sob as águas. Os mais ínfimos objetos tornavam-se perceptíveis. Após 10 minutos de caminhada, estávamos a 5 metros de profundidade e o terreno tornava-se quase plano. A cada passo que dávamos erguia-se, como bandos de galinholas num pântano, uma profusão de curiosos peixes do gênero dos monópteros, cujos espécimes possuem apenas a nadadeira caudal. Entre eles, identifiquei o javanês, verdadeira serpente com 8 decímetros, de barriga branca, facilmente confundível com um congro sem as riscas douradas dos flancos. No gênero dos estromáteos, cujo corpo é compacto e oval, observei peixes frade deslumbrantemente coloridos, portando sua nadadeira dorsal como uma foice, peixes comestíveis que, secos e marinados, compõem um excelente prato conhecido como caravade. Depois vi tranquebars, pertencentes ao gênero dos aspidoforoides, cujo corpo é revestido por uma couraça escamosa com 8 abas longitudinais. A elevação progressiva do sol iluminava cada vez mais a massa das águas e o solo modificava-se aos poucos. A areia fina sucedia uma verdadeira calçada de seixos arredondados, forrados por um tapete de moluscos e zoófitos. Entre os espécimes desses dois ramos, observei placenos com valvas finas e desiguais, mostráceos exclusivos do Mar Vermelho e do Oceano Índico, lucinídeos alaranjados com a concha orbicular, terebelas afiladas, púrpuras pérsicas de grande raridade, que forneciam ao Nautilus uma tintura admirável, rochedos em riste, com 15 centímetros de comprimento, que se erguiam sob as águas como mãos prontas a agarrar, turbinelas cornígeras cobertas de espinhos, límbulas bífidas, anatinas, conchas comestíveis que abastecem os mercados do Industão, pelagens panópilas, sutilmente luminosas, e, por fim, admiráveis oculinas flabeliformes, magníficos leques que formam uma das mais exuberantes arborizações daqueles mares. Em meio a essas plantas vivas e sob dosséis de hidrófitos, corriam desajeitadas legiões de articulados, especialmente raninas dentadas, cuja carapaça representa um triângulo levemente abaulado, paguros exclusivos daquelas paragens, partenopes horrendas, cujo aspecto repugnava à vista. Um animal não menos hediondo com que várias vezes me deparei foi o enorme caranguejo observado pelo Sr. Darwin, ao qual a natureza deu instinto e força necessários para que se alimentem de cocos. Ele escala as árvores da praia, derruba o cocô, que racha na queda, e o abre com suas poderosas pinças. Ali, sob aquelas águas claras, o animal corria com uma agilidade ímpar, enquanto quelônios francos, espécie que frequenta as costas do Malabar, deslocavam-se lentamente por entre as rochas oscilantes. Era por volta das 7 horas quando chegamos ao viveiro das pintadinas, onde as ostras perlíferas reproduzem-se aos milhões. Esses moluscos preciosos vivem agarrados aos rochedos, cimentados por uma espécie de biço de cor castanha que não lhes permite deslocar-se, o que faz com que sejam inferiores aos próprios mexilhões, aos quais a natureza não recusou toda a faculdade de locomoção. A pintadina melagrina, a pérola mater, cujas valvas são praticamente iguais,
apresenta-se sob a forma de uma concha arredondada, com paredes grossas, cheia de rugas na face externa. Algumas dessas conchas eram foliculadas e sulcadas por faixas esverdeadas que irradiavam de seu topo, o que denotava juventude. As demais, com a superfície áspera e escura, já tinham 10 anos ou mais, medindo até 15 centímetros de largura. O capitão Nemo apontou para aquela aglomeração prodigiosa de pintadinas e compreendi que a jazida era de fato inesgotável, que a força criadora da natureza prevalece sobre o instinto destrutivo do homem. Ned Land, fiel a tal instinto, não titubeava em encher com os mais belos moluscos uma rede que trazia pendurada no flanco. Mas não podíamos parar. Tínhamos de seguir o capitão, que parecia enveredar por trilhas só por ele conhecidas. O solo subia perceptivelmente, às vezes, erguendo meu braço, este ultrapassava a superfície do mar. Adiante, o nível do banco começou a descer de modo súbito e passamos a contornar rochedos elevados em forma de pirâmide, de cujas escuras anfractuosidades robustos crustáceos, espetados sobre suas patas como máquinas de guerra, nos observavam com olhos parados. Sob nossos pés rastejavam mirianas, glicérios, aríceas e anelídeos, espichando suas antenas e cirros tentaculares. Abriu-se então à nossa frente uma imensa gruta, vazada num pitoresco conglomerado de rochedos revestidos por todo tipo de algas da flora submarina. A princípio, a gruta pareceu-me completamente às escuras, os raios solares perdendo gradativamente força em seu interior. A vaga transparência reinante não passava de luz afogada. O capitão Nemo entrou na gruta e nós o seguimos. Meus olhos logo se acostumaram àquelas trevas relativas. Distingui as curvas tão caprichosamente dispostas da abóbada, suportada por pilares naturais assentados sobre uma base granítica, como as pesadas colunas da arquitetura toscana. Por que razão nosso incompreensível guia nos arrastava para o fundo daquela cripta submarina? A resposta nos seria dada em breve. Após descermos um declive bastante íngreme, nossos pés pisaram o fundo de uma espécie de poço circular. Ali, o capitão Nemo parou e, com a mão, indicou-nos um objeto que eu ainda não percebera. Era uma ostra de dimensões extraordinárias, uma tridacna gigantesca, uma pia com capacidade para um lago de água benta, um tanque cuja largura ultrapassava 2 metros, consequentemente maior do que a que decorava o salão do Nautilus. Aproximei-me daquele molusco sem igual, cimentado pelo bico a uma mesa de granito, onde desenvolvia-se isoladamente nas águas calmas da gruta. Estimei o peso da tridacna em 300 quilogramas. Ora, aquela ostra continha 15 quilos de carne, e seria preciso o estômago de um gargantua para absorver algumas dúzias delas. O capitão Nemo, naturalmente, sabia da existência daquele bivalve, não sendo a primeira vez que o visitava. Cheguei a pensar que, ao nos conduzir até ali, pretendesse nos mostrar uma mera curiosidade natural. Eu estava enganado. O capitão Nemo tinha um interesse específico para verificar o estado atual da tridacna. Para isso, aproximou-se das 2 válvulas entreabertas do molusco e introduziu seu punhal entre as conchas para impedir que se fechassem. Em seguida, com a mão, ergueu nas bordas a túnica membranosa e franjada que formava o manto do animal. Ali, entre as dobras foliculadas, vi uma pérola do tamanho de um cocô. Sua forma globular, sua cristalinidade e seu oriente fora do comum sugeriam uma joia de preço incalculável. Arrebatado pela curiosidade, eu estendi a mão para agarrá-la, sopesá-la, apalpá-la. Mas o capitão me deteve, fez um sinal negativo e, puxando o punhal com um movimento rápido, deixou as 2 válvulas fecharem-se bruscamente. Compreendi então quais eram os desígnios do capitão Nemo. Ao deixar aquela pérola encravada sob o manto da tridacna, permitia-lhe crescer imperceptivelmente, já que todos os anos a secreção do molusco acrescentava-lhe uma camada concêntrica. Apenas o capitão tinha conhecimento da gruta onde amadurecia aquele admirável fruto da natureza, apenas ele o criava, por assim dizer, a fim de um dia transportá-lo para o seu valioso museu. Talvez até, seguindo o exemplo dos chineses e indianos, houvesse desencadeado a produção daquela pérola, inserindo, sob as dobras do molusco, algum pedaço de vidro e metal que, pouco a pouco, fora coberto pela substância nacarada. Seja como for, comparando aquela pérola às que eu já conhecia, às que reluziam no acervo do capitão, estimei seu valor, por baixo, em 10 milhões de francos. Tratava-se de uma soberba curiosidade natural e não de uma joia de luxo, pois não conheço orelhas femininas capazes de carregá-la. A visita à opulenta tridacna terminara. O capitão Nemo deixou a gruta e retornamos ao viveiro das pintadinas, em meio àquelas águas claras, ainda não conturbadas pelo trabalho dos mergulhadores. Caminhávamos dispersamente,
como verdadeiros andarilhos, cada um se detendo ou se afastando a seu bel prazer. De minha parte, esqueceram os perigos tão ridiculamente exagerados pela minha imaginação. O fundo aproximava-se nitidamente da superfície do mar, e poucos passos adiante minha cabeça ultrapassou a linha da água. Conselho juntou-se a mim, colando sua grande carapaça à minha, acenou-me com os olhos amistosamente. Porém, aquele platô elevado estendia-se por apenas alguns metros, e logo retornamos ao nosso elemento. Julgo ter o direito de qualificá-lo dessa forma. 10 minutos depois, o capitão Nemo estacou. Julguei que fazia alto para regressarmos. Não. Com um gesto, ordenou que nos refugiássemos ao seu lado no fundo de uma ampla anfractuosidade. Sua mão dirigiu-se para um ponto da massa líquida, para o qual olhei atentamente. A 5 metros de distância, surgiu uma sombra, que desceu até o solo e me fez tornar a pensar nos tubarões. Mas era um alarme falso, e dessa vez tampouco era com os monstros do oceano que estávamos às voltas. Tratava-se de um homem vivo, um indiano, um negro, um pescador, um pobre-diabo, sem dúvida, que vinha fazer uma triagem antes da colheita. Eu percebia o fundo de sua canoa ancorada a alguns pés acima de sua cabeça. Ele emergia e emergia sucessivamente. Para descer com rapidez ao fundo do mar, seu equipamento resumia-se a uma pedra, escura como um pão de açúcar, que ele apertava com os pés, enquanto uma corda o prendia ao seu barco. Ao chegar ao solo, a aproximadamente 5 metros de profundidade, ajoelhava-se e enchia sua bolsa com pintadinas apanhadas ao acaso. Então subia, esvaziava a bolsa, puxava a pedra e recomeçava a operação, que não durava mais de 30 segundos. O mergulhador não nos via, uma vez que a sombra dos rochedos nos protegia de seus olhares. Aliás, como aquele pobre indiano poderia supor que homens, seus semelhantes, estivessem ali, sob as águas, espiando seus movimentos, sem perder um detalhe de sua pescaria? Por várias vezes, ele subiu e voltou a mergulhar. Não trazia mais que uma dezena de pintadinas a cada mergulho, pois precisava arrancá-las do banco ao qual elas se agarram com seu poderoso biço. E quantas não eram as ostras privadas de pérolas pelas quais ele arriscava a vida? Eu o observava com uma atenção profunda. Ele manobrava com regularidade, e durante meia hora nenhum perigo pareceu ameaçá-lo. Eu ia me familiarizando com o espetáculo da interessante pescaria quando, de repente, no momento em que o indiano estava ajoelhado sobre o solo, vi-o fazer um gesto de pavor, reerguer-se e tomar impulso para subir à tona. Compreendi seu terror. Uma sombra gigante surgia acima do desafortunado mergulhador. Era um tubarão de grande porte que avançava na diagonal, olho ígneo, mandíbulas abertas. Emudeci de horror, incapaz de fazer um movimento. O voraz animal, com um vigoroso impulso das barbatanas, lançou-se no encalço do indiano, que se esquivou de lado e evitou sua mordida, mas não a batida de sua cauda, que, atingindo-o no peito, derrubou-o no solo. A cena durará apenas alguns segundos. O tubarão voltou à carga e, virando-se de dorso, preparava-se para rasgar ao meio o indiano, quando sentiu o capitão Nemo, que se achava junto de mim, levantar-se subitamente, punhal na mão, caminhar decidido em direção ao monstro, disposto a enfrentá-lo no corpo a corpo. No instante em que ia abocanhar o infeliz pescador, o tubarão percebeu seu novo adversário. Reposicionando-se com a barriga para cima, arremeteu contra ele. Ainda vejo a postura do capitão Nemo. Agachado, esperava com admirável sangue frio o formidável esqualo e, quando este se precipitou sobre ele, o capitão, esquivando-se de lado num átimo, evitou o choque e enfiou o punhal em sua barriga. Mas a coisa não parou por aí, teve início um terrível combate. O tubarão rugiu, por assim dizer. Com o sangue esguichando de seus ferimentos, o mar tingiu-se de vermelho e, através daquele líquido opaco, não vi mais nada. Mais nada até o momento em que, num relance, pude ver o audacioso capitão agarrado a uma das barbatanas do animal, lutando em contato direto com o monstro e dilacerando com punhaladas o ventre do inimigo, sem todavia desferir o golpe fatal, isto é, atingi-lo no centro do coração. O esqualo, ao se debater, agitava furiosamente a massa das águas, e um turbilhão ameaçava me derrubar. Bem que eu quis correr em auxílio do capitão, porém, paralisado pelo horror, não consegui me mexer. Com os olhos arregalados, observei. Vi as fases da luta se sucederem. O capitão foi ao chão, derrubado pela massa enorme que pesava sobre ele. Em seguida, as maxilas do tubarão escancararam-se como uma guilhotina industrial, e já não existiria capitão Nemo se,
rápido como o pensamento, Ned Land não houvesse corrido e golpeado o animal com a terrível ponta de seu arpão. As águas tingiram-se novamente de sangue, agitadas pelos movimentos do tubarão, que a chicoteava com indescritível furor. Ned Land não errara o alvo. Eram os últimos estertores do monstro. Atingido no coração, ele se debatia em espasmos medonhos, cujas propagações na água derrubaram conselho. Enquanto isso, Ned Land libertara o capitão, o qual, de pé e ileso, lançou-se na direção do indiano, cortou com agilidade a corda que o amarrava na pedra usada para auxiliá-lo no mergulho, tomou nos braços, e com um vigoroso impulso de calcanhar, subiu à superfície. Nós três os seguimos. Dali a poucos instantes, milagrosamente salvos, alcançamos a embarcação do pescador. A primeira providência do capitão Nemo foi tentar reanimar o infeliz indiano. Tarefa difícil, mas não impossível, pois a pobre criatura não permanecerá muito tempo debaixo d'água. A estocada do tubarão é que poderia tê-lo golpeado mortalmente. Felizmente, com as vigorosas massagens de conselho e do capitão, vi, pouco a pouco, o afogado recuperar os sentidos e abrir os olhos. Qual não terá sido sua surpresa, seu pavor, ao ver 4 cabeçorras de cobre debruçando-se sobre ele? E, principalmente, o que deve ter pensado quando o capitão colocou em sua mão um saquinho de pérolas que tirara de um bolso do escafandro? A magnífica esmola do homem das águas ao pobre indiano do Ceilão foi recebida por este com mão trêmula, embora seus olhos desvairados indicassem que não sabia que criaturas sobre-humanas devia ao mesmo tempo a fortuna e a vida. A um sinal do capitão, retornamos ao viveiro das Pintadinas. Seguindo pelo caminho já percorrido, após meia hora de marcha encontramos a âncora que prendia o escaler do Nautilus ao solo. Embarcados, cada um de nós, auxiliado pelos marujos, livrou-se de sua pesada carapaça de cobre. A primeira palavra do capitão Nemo foi para o canadense. Obrigado, mestre Land. Estamos quites, capitão, respondeu Ned Land. Eu lhe devia essa. Um pálido sorriso roçou os lábios de Nemo, e isso foi tudo. Ele disse apenas, ao Nautilus. O escaler voou sobre as águas, e alguns minutos mais tarde, encontrávamos o cadáver do tubarão boiando. Pela cor negra que caracteriza a ponta de suas barbatanas, reconheci o terrível melanóptero do Mar das Índias, da espécie dos tubarões propriamente ditos. Tinha mais de 7,5 metros de comprimento e sua bocarra ocupava 1/3 do corpo. Era um adulto, o que se via pelas 6 carreiras de dentes em forma de triângulos isósceles na maxila superior. Conselho observava-o com um interesse sumamente científico, e tenho certeza de que o classificava, não sem razão, na classe dos cartilaginosos, ordem dos condropterídeos de brânquias fixas, família dos seláquios, gênero dos esqualos. Subitamente, enquanto eu considerava aquela massa inerte, recebemos a visita de uma dúzia desses vorazes melanópteros, os quais, sem se preocuparem conosco, lançaram-se sobre o cadáver e disputaram seus despojos em torno da embarcação. Às 8h30, estávamos de volta a bordo do Nautilus. Pus-me então a refletir sobre os incidentes de nossa excursão ao banco de ostras de Manaar, o que me fez chegar a 2 conclusões irrefutáveis. Uma, relativa à audácia sem igual do capitão Nemo, a outra, a seu devotamento por um ser humano, por um dos representantes daquela raça que ele tanto evitava sob os mares. Independentemente do que dissessem, aquele estranho homem ainda não fora capaz de matar seu coração por inteiro. Quando lhe fiz essa observação, ele me respondeu num tom ligeiramente comovido, e esse indiano, professor, é um habitante do país dos oprimidos, e ainda sou, e serei até o último suspiro, desse país.